Bom, meus irmãos, nós tivemos um problema técnico aqui no Facebook, não é? Eu acho que muita gente tentando acessar as redes sociais ao mesmo tempo. A nossa internet não está nos ajudando, então nós vamos gravar a partir de agora esse vídeo e depois vamos publicar. Felizmente você não vai ter como participar ao vivo conosco em função de um problema técnico e a gente não consegue resolver isso. Vamos lutar para que a nossa próxima transmissão ela não incorra nessa dificuldade. Então, como eu estava falando a vocês de forma inicial, né, nós estamos começando a terceira dispensação dos nossos estudos sistemáticos aqui na igreja sobre as 7 dispensações. E agora chegamos então na terceira importante dispensação, chamada dispensação do governo humano. Essa terceira dispensação, ela precisa considerar alguns aspectos que são importantíssimos para que a gente consiga compreender aqui o desenrolar de todo este propósito de Deus. Deus tem propósito em tudo? Absolutamente. E Deus tem propósitos firmados, no caso com o homem, através de alianças, não é? Eu falei para vocês no primeiro momento da primeira aliança que Deus faz com o homem, não é? Que é aquela chamada aliança adâmica que ele faz com o homem ainda no período da dispensação da inocência, não é? E depois nós vamos ver Deus fazendo uma segunda aliança com o homem já na dispensação da consciência. E Deus agora, depois deste período de encerramento da dispensação da consciência, nós vamos ver Deus novamente fazendo uma terceira aliança, e desta vez a aliança é noética. E por quê? Porque esta aliança, ao contrário das duas primeiras, foram firmadas com Adão antes e depois da sua queda. Essa terceira aliança, ela é firmada agora com o patriarca Noé, e o texto que nós escolhemos para sustentar a nossa argumentação está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 7. O que é importante observar nesse sistemático estudo sobre as dispensações? Primeiro, nós devemos considerar que nas duas primeiras dispensações, tanto da inocência como da consciência, o homem fracassou de forma inteira, não teve jeito. O homem tanto fracassou na primeira como também fracassou na segunda aliança que Deus fez com ele. E o julgamento do dilúvio, não é? A prova que o homem fracassou tanto na primeira porque pecou contra Deus e também na segunda porque o resultado da sua desobediência gerou o dilúvio, é justamente no julgamento do dilúvio que nós vamos ver o encerramento da segunda dispensação. Ela se encerra ali antes do dilúvio, ali termina a dispensação da consciência e se inicia através do patriarca Noé a dispensação do governo humano, ou seja, a declaração de aliança que Deus faz com Noé vai sujeitar esta mesma humanidade, representada agora pela família de Noé, a uma nova prova, a uma nova relação de amizade. É interessante a gente destacar que dentro desse contexto de aliança que Deus faz com o homem, desde o início, desde a criação, ela sempre é resultado de um propósito divino, não é? A sua feição distintiva é a instituição pela primeira vez do governo humano, ou seja, Deus agora, com esta prova que ele vai fazer, ele vai deixar que o homem governe o próprio homem. Observem que lá na primeira dispensação, a da consciência, quem governava era Deus. Na dispensação da inocência, na dispensação da consciência, nos parece que o homem buscou ter o controle. E onde é que o Senhor sustenta isso? Porque veja que o homem toma atitudes inóspitas quando ele percebe que havia pecado contra Deus. Mas agora não. Agora o homem terá que provar a sua capacidade de se autogerir e se auto-administrar.
o homem, a partir da instalação dessa terceira dispensação, passará a ser responsável para governar o mundo, respeitando e de acordo com a vontade de Deus. Pois muito bem, a dispensação do governo humano, ela tem uma duração, como teve duração a dispensação da consciência, e eu já falei isso para vocês na nossa participação passada. Não diferente da dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, ela também terá uma duração específica, segundo o que está relatado, contido na Bíblia, e os grandes teólogos da era moderna sustentam isto. A dispensação do governo humano, portanto a terceira dispensação, ela durou cerca de 427 anos, e ela tem início desde a época do dilúvio até chegar neste propósito, ou seja, a dispensação dura 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens da superfície da terra. E aí eu quero pedir para as irmãs que são boas de Bíblia aí me ajudar lendo o primeiro texto que eu quero mencionar aqui nesta noite. Pedir para a missionária Elaine ou a irmã diaconisa Marli, Gênesis capítulo 10, verso 25. Vamos ver o que diz o texto lá. Gênesis capítulo 10, verso 25, pode ser a missionária Elaine, e depois a irmã diaconisa Marli vai ler Gênesis capítulo 11, verso 10 ao 19. E a Eva nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Muito bem, 10 de Gênesis, verso 25. É isso, missionário? Muito bem, agora vamos ouvir a diaconisa Marli, capítulo 11 do Gênesis, do verso 10 ao 19. E essas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos, e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois lhe gerou Arfaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou a Sala. E viveu Arfaxade, depois lhe gerou a Sala 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Sala 30 anos, e gerou a Éber. E viveu Sala, depois que gerou a Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Éber, depois de que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 290 anos, e gerou filhos e filhas. Olha que coisa interessante. Por que é que eu estou trazendo todo este histórico contido lá no capítulo 10, verso 25 do livro de Gênesis, e também no capítulo 11, verso 10 ao 19? Justamente para mostrar que essa dispensação, como eu disse a vocês, ela dura 427 anos, desde o tempo do dilúvio até a dispersão dos homens sobre a superfície da terra. Isso aqui precisa ser considerado. Por quê? Noé é sobrevivente do dilúvio, ou seja, ele é o pai do século pós-diluviano e do mundo presente naquela ocasião, naquele contexto. Embora sendo Noé da 10ª geração de Adão, preste bem atenção nisso, embora Noé venha a ser da 10ª geração depois de Adão, Noé nasce apenas 14 anos depois da morte de Sete. E quem era Sete? O filho de Adão. E é Sete quem dá a iniciação à linhagem de Noé. É ele quem vai trazer esta linhagem que nós vamos chamar de linhagem piedosa. É em Sete que Deus escolhe esta linhagem para colocar nela esta dádiva, este dom chamado piedade. É iniciada em Sete. Olha que coisa interessante. Noé nasce 14 anos, não mais que isso, não é? Depois do dilúvio, e aí é interessante, ou melhor, 14 anos depois da morte de Sete, não é? Filho de Adão, e é ele quem dá a
o início a esta linhagem piedosa. Ou seja, durante estas 8 gerações e por mais de 350 anos em que ele viveu entre os homens depois do dilúvio, Noé era homem perfeito, justo, que andava com Deus, tornando-se herdeiro da justiça, que é pela fé. Fez muito bem o escritor aos Hebreus em registrar esse fato no versos de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, veja que o dilúvio ainda está em abstrato. O que é que faz Noé construir a arca? Não havia nenhuma visibilidade no reino material, somente a palavra do Criador. Noé constrói a arca porque eu vou destruir o mundo com água. Então se justifica a inscrição de Noé na carta aos Hebreus, porque o próprio escritor está destacando aqui o que é que moveu, o que é que motivou Noé, dentro desse princípio de piedade, a acreditar na palavra de Deus. O dilúvio ainda era algo abstrato, mas pela fé, diz o escritor aos Hebreus, que Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Isso aqui é fantástico, é maravilhoso, porque alguém que vive um contexto de profunda impiedade agora é movido por este sentimento de fé que lhe faz acreditar ainda em algo que dentro da concepção humana não poderia ocorrer, e pelo sentimento da fé ele resolve acreditar na voz do Criador e começa a construir a arca. É uma coisa que nós devemos destacar aqui. Havia alguma evidência sobrenatural naquele processo, naquele contexto em que Noé vivia, de que o mundo seria destruído por água? Não. Havia algum indicativo da natureza de que Deus haveria de destruir o homem por meio do dilúvio? Também não. Havia alguma escritura que desse garantia a Noé a ponto de fazê-lo convencer os seus contemporâneos de que Deus haveria de destruir o mundo pelas águas? Também não. E o que é que motiva Noé a construir a arca? Nada mais, nada menos do que o sentimento chamado fé. Talvez então se justifique a fala do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, onde ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus primeiro creia que Deus existe, e depois que ele é presenteador ou galardoador daqueles que o buscam. É importante a gente destacar, e aqui está nas minhas anotações, aqui no meu esboço, né, porque eu não consigo gravar tudo isso aqui na minha cachola mais, né, mas nós precisamos destacar aqui, já indo para o final, né, porque nós vamos ter que parar, as condições do mundo no início deste período ou deste processo precisam ser destacadas. E a primeira coisa que nós devemos destacar é que o novo mundo, naquele contexto, ele começa, e nós estamos falando pós-dilúvio, não é? Pós-dilúvio. Esse contexto do governo humano começa depois que o dilúvio arrasa tudo, destrói tudo, não é? E esse dilúvio, destruindo tudo, ele dá início a essa terceira dispensação do governo humano. É como se Deus realmente quisesse, de forma literal, começar tudo do zero. E esta foi a ideia. Só começou Noé e os sete ocupantes da arca. 8 novas pessoas que foram marcadas por experiências que se destacaram naquele contexto e que agora tinham tudo para fazer tudo certo. Então a primeira coisa que a gente precisa destacar é que as condições do mundo no início dessa terceira dispensação era um início extremamente coeso para que o homem se ajustasse diante do Criador. E por quê?
porque o novo mundo tinha como percussor desta nova dispensação e desta nova aliança alguém que alcançou aquilo que eu vou tratar aqui com vocês como o Instituto da Piedade. Noé era alguém piedoso e Noé passou a ser a referência e o exemplo de piedade para os habitantes da terra, que no caso eram a sua própria família. Ou seja, durante os 600 anos antes do dilúvio, Noé foi contemporâneo de Matusalém. Quem era Matusalém? Matusalém era seu avô. Veja só que coisa interessante. Matusalém, por sua vez, contava naquela ocasião, 600 anos antes do dilúvio. Matusalém contava naquela ocasião com 243 anos de idade. Essa idade de Matusalém, ela está registrada e justamente ela indica o período em que Adão acabou por morrer. Assim, Noé, o precursor da justiça, aquele que agora é apontado como o iniciador desta terceira dispensação, a dispensação do governo humano, era conhecedor de todos os grandes acontecimentos no período antediluviano, antes do dilúvio ocorrer. Noé, seguramente pelo seu avô, pela estrutura no contexto em que ele estava inserido, ele já tinha ouvido falar de tudo que ocorreu nos primeiros passos do seu contemporâneo Adão lá no jardim, não é? A experiência própria que ele ouviu seguramente lá do seu avô Matusalém, ou seja, por meio de Noé, e é isso que eu quero destacar aqui com vocês, no início dessa dispensação, por meio do nosso patriarca Noé, toda a tradição do velho mundo, não é? E a tradição do velho mundo constituída neste processo antediluviano, não é? Transferiu-se agora para o novo, ou seja, esse novo mundo foi povoado nada mais, nada menos pelos próprios filhos do patriarca Noé. Não havia ninguém daquela geração passada que encerra a dispensação da consciência, a não ser os filhos de Noé e o próprio Noé. Este mundo novo, então, recepciona este grande patriarca da fé e faz com que ele seja a referência de justiça, de bondade, de piedade, mas acima de tudo de fé. Ou seja, por meio de Noé, toda a tradição do velho mundo transferiu-se para o novo. Esse novo mundo foi povoado pelos filhos do grande e justo Noé. Aí nós temos aqui que destacar e considerar um fato que é relevante na nossa discussão. Qual seja, durante 350 anos, os filhos de Noé conviveram com o seu pai, o piedoso e justo patriarca, e também sob a influência do seu testemunho. Há alguma dúvida com relação a isso? Não podemos afirmar que o governo humano não deu certo por falta de exemplo, porque Noé até aqui ele é referência de exemplo, de justiça, de fé, de piedade, e todos os seus filhos foram criados neste ambiente. Veja que o propósito de Deus é tentar com o homem, mais uma vez, um relacionamento por meio desta aliança que ele firma com o patriarca. E o patriarca Noé tem conhecimento e tem consciência disso. Ele, portanto, vai fazer com que a sua vida seja um referencial para aqueles que agora têm por objetivo, como é que eu posso colocar aqui? Colocar pessoas no mundo, não é? São responsabilidade dos filhos de Noé o repovoamento de todo o mundo que havia sido destruído pelo dilúvio.
além de ser um pregador, também conhecido na Bíblia como pregador da justiça, e o pregador da justiça que se infere no papel que ele teve no processo antediluviano. Construiu a arca, 120 anos construindo a arca. Vocês já pensaram? Vamos imaginar comigo aqui, e a gente pode conjecturar essa ideia aqui. Imagina Noé, 100 anos, lá 120 anos, construindo a arca, e o povo dizendo assim: esse homem é doido, está construindo isso aí para quê, Noé? O que você está querendo fazer com isso? Um troféu? Mas a fé de Noé fazia com que ele continuasse acreditando que no dia em que Deus abrisse as fontes dos céus, seria o dia que a fatura ia chegar. Tem alguma similaridade com o que nós estamos vendo hoje aqui, irmãos? Tem alguma similaridade? Deus vai dando oportunidade, porque o papel de Deus é dar oportunidade, não é? E mesmo dando oportunidade, apertando, arrastando, tem gente que pensa que Deus está brincando. Mas vai chegar o dia, como chegou no dia de Noé, vai chegar o dia que Deus vai apresentar a fatura. Aliás, é o próprio Jesus quem menciona isso no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, não é? Verso 19, 20, 21 até o 30, nós vamos ver Jesus, inclusive, fazendo menção do pregador da justiça chamado Noé e comparando os dias em que nós estamos vivendo, e naquele contexto estava aplicando Jesus aquela fala aos seus ouvintes, mas deve ser transferido para nós o mesmo processo. Assim como foram nos dias de Noé, haverá de ser na vinda do Filho do Homem. Vejam como há similaridade nas afirmações que lhes trago nesta noite. Ou seja, além de ser um pregador da justiça em razão da sua integridade moral e comunhão com Deus, ele, Noé, era a grande testemunha, ele era a grande testemunha de que Deus faz juízo. Isso aqui é verdadeiro, viu? A gente não pode brincar com Deus, não. Porque chega uma hora que Deus resolve mandar a fatura para cobrar. E Noé sabia bem disso, não é? Porque ele viu sobre o mundo ímpio o juízo de Deus se manifestar, e este mundo ímpio da sua época pereceu e mostrou que Deus é aquele que faz justiça quando quer fazer justiça. Eu estou caminhando para o final, faltam 5 minutos, mas eu preciso, dentro deste ambiente, mostrar que esse mesmo apregoador da justiça, esse homem reto, íntegro, dentro do conceito de moralidade e também de temor e comunhão com Deus, ele é pai de 3 grandes homens que neste período dispensacional chamarão para si uma grande responsabilidade. Ou seja, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã ou Cã e Jafé, também foram considerados dignos de escapar da ira de Deus ou daquela catástrofe que marcou o período do seu pai. E esses também foram testemunhas oculares do juízo que sobreveio ao mundo naquela ocasião por força da impiedade dos homens que vieram da dispensação da consciência até os dias de Noé. Isto ficou extremamente marcado. E por que isto ficou marcado? Porque esses 3 homens, filhos de Noé, não só testemunharam o juízo que sobreveio ao mundo, mas também tiveram como referência de lealdade, de compromisso, de fidelidade a pessoa do seu pai. É natural, então, a gente concluir a existência de fortes influências no mundo novo para introduzir os homens a uma vida de santidade perante o Senhor. Ou seja, Sem, Cã e Jafé tinham referência. Talvez o que esteja faltando nos nossos dias seja isso: nós estamos pobres de referência.
E isto é resultado da manifestação e propagação do pecado. À medida em que o pecado se desenvolve, ele rouba das pessoas esta capacidade de se compromissar com Deus a ponto de se tornarem uma referência. E não é querendo ser saudosista, não, mas pense na igreja há 40 anos atrás para a igreja que nós estamos vivenciando hoje. Há 40 anos atrás nós não tínhamos o elemento da tecnologia e as pessoas eram mais próximas, os valores eram conservados. Vejam que Deus precisa agora intervir na vida humana para trazer um grande despertamento. E não pense vocês que estão me vendo, que estão me assistindo, que tudo isso que está acontecendo seja alguma coisa que ocorra sem sentido. Tudo tem um propósito. O sábio escritor Salomão, lá no livro de Eclesiastes, ele diz que é um tempo determinado para tudo. E na eternidade, Deus já havia preparado esse tempo. E o que é que nós precisamos aprender com este tempo? Nós precisamos aprender lições que querem nos chamar a atenção. Veja que há 40, 50 anos atrás, nós não tínhamos este avanço tecnológico e as pessoas eram mais próximas. A Elaine esses dias falou comigo, vamos aproveitar agora, porque eu também vejo que este é um tempo que Deus nos chamou para estar mais próximos. E por que mais próximos? Porque nós nos afastamos, a falta de referência nos faz nos afastar das coisas que Deus quer colocar em nossa vida para arrumar e para direcionar a nossa caminhada. Veja que esses 3 homens, eles tinham como referência o pai, mas a referência, a influência que eles recebem para iniciar este mundo novo, vocês vão ver que lá na frente não serviu de nada, porque o homem, vocês não podem esquecer, inocência, que ele é constituído, criado com o Instituto do Livre-Arbítrio. E o que significa dizer isto? Que o homem pode escolher o que quiser. Foi escolha do homem comer do fruto que a esposa ofereceu. Então, estes homens aqui, nessa terceira aliança, a terceira tentativa de Deus, se assim podemos dizer, a aliança noética, ela também acaba por se frustrar, porque esses homens não conseguem entender isso. Mas o que me chama a atenção para a gente terminar aqui, é que uma das referências que o patriarca Noé passa para a sua geração, ou seja, para os seus filhos e noras, que foram poupados, escaparam com eles do dilúvio, porque estavam guardados dentro da arca, está relacionada à compreensão que Noé teve da aliança que Deus firmou com ele. E existe uma aliança que agora está demonstrada. Eu quero pedir aí para um dos nossos irmãos, rapidamente, capítulo 8 do Gênesis, verso 20 ao 22. Nós já vamos terminar. Gênesis, capítulo 8, do 20 ao 22. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor chegou o suave cheio, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o prudente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeirei e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessará. Olha que coisa interessante. A primeira atitude de Noé ao sair da arca não foi festejar. Eu estou vivo. Oh, glória a Deus, Deus me salvou, me tirou. Não, Noé também não foi fazer churrasco. Noé também não chamou a reunião. Noé não chamou os irmãos do ciclo, as irmãs do ciclo de oração para fazer festa. Não. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca, diz a Bíblia, no capítulo 8, no livro do Gênesis, a partir do verso 20, é que Noé sai da arca. E logo após sair desta arca que o salvou das águas, Noé vai se aproximar de Deus. E para se aproximar de Deus, Noé sabe que não pode ir de qualquer maneira. Então o que ele faz? Ele levanta um altar
e apresenta sacrifício a Deus. O problema não é levantar o altar, o problema é levantar o altar e levar um sacrifício que Deus aceita. Se você observar, o texto vai dizer que Noé apresenta um sacrifício limpo, não é qualquer sacrifício que Deus recebe. O texto é muito interessante, porque diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu em holocausto ao Senhor. Olha que coisa interessante. E o Senhor cheirou. A expressão cheirar, aqui a terminologia que deve ser considerada, o Senhor recebe, do verbo receber. Deus recebe aquele sacrifício, e quando ele recebe o sacrifício, o cheiro suave do sacrifício, Deus se manifesta. E disse o Senhor, olha que expressão forte, em seu coração. Aí tem alguém que pensa: nossa, mas Deus tem um coração? Entendimento. A palavra coração aqui tem-se como entendimento, manifestação de vontade. Deus recebe o sacrifício e em seu entendimento Deus se manifesta. E ele se manifesta fazendo uma afirmação: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus toma uma decisão. Veja que o sacrifício de Noé agradou a Deus de tal forma, até aqui Deus ainda tinha plano, né? Se vou tentar mais um, se o homem errar, eu destruo ele de novo. Mas aqui, com a atitude de Noé, o sacrifício de Noé, Deus toma uma decisão terminativa. E por que terminativa? Porque ele faz uma afirmação imperativa: não tornarei mais a amaldiçoar